Não, eu não estou perguntando se você acredita em reencarnação. Eu estou te perguntando se você já achou isso uma boa ideia. Porque com certeza alguém na tua vida tem essa pergunta. E depois desse vídeo você vai saber responder. Vamos lá, eu vou te mostrar por que essa confusão existe. Ela existe de verdade, não é coisa de gente ignorante. Por isso nós queremos levar tudo muito a sério aqui. O Brasil, não sei se você sabia disso, mas o Brasil é o país com a maior população espírita do mundo, é assim. E o kardecismo brasileiro, que é diferente do budismo, diferente do hinduísmo, tem uma doutrina muito específica sobre reencarnação. A ideia é mais ou menos o seguinte: você volta vida após vida, evoluindo moralmente, e aí você vai pagando pelos erros passados até atingir um estágio de perfeição espiritual. Parece razoável, não parece? Na loja do kardecismo, Deus é justo porque, afinal de contas, há várias chances. Ninguém é condenado para sempre. Todo mundo vai, eventualmente, se salvar no final. Eu entendo o apelo que isso tem, especialmente para alguém que perdeu uma pessoa que não era cristã, especialmente para alguém que carrega culpa por coisas que não dá mais para desfazer nessa vida. A reencarnação, ela responde a uma dor real, com uma solução que parece generosa, mas tem um problema. A reencarnação, para começar, não está na Bíblia. E tem mais do que isso. A reencarnação, ela contradiz o que a Bíblia ensina de forma direta. Não é que a Bíblia simplesmente silencia sobre o tema, é que a Bíblia, ela vai na direção oposta. Ela aponta numa outra direção. Então hoje eu vou te mostrar três textos bíblicos que derrubam a reencarnação. E depois eu vou te mostrar o que a Bíblia coloca no lugar da reencarnação. Porque a esperança cristã não é pior, é radicalmente melhor. Mas antes, deixa eu fazer aqui uma distinção rápida que a maioria dos vídeos sobre esse tema costuma ignorar. E isso vai fazer toda a diferença para você entender esse debate. Quando nós falamos de reencarnação, estamos falando de três doutrinas diferentes que usam palavras parecidas, mas chegam a lugares distintos, a lugares diferentes. Então vamos olhar rapidamente cada uma delas. A primeira palavra é karma, que vem do hinduísmo, também está no budismo. Ali, quando se fala de karma, o que se tem em mente é uma lei de causa e efeito cósmica. Funciona assim: as suas ações nessa vida determinam a forma da próxima vida. Você pode voltar como animal, como ser humano, em situação melhor ou pior, dependendo do que você fez. A segunda palavra é metempsicose. A palavra vem lá de trás, de Pitágoras, ou pela filosofia grega. É a ideia de transmigração da alma entre corpos, incluindo animais e até mesmo plantas. É uma versão filosófica antiga do mesmo conceito. E aí tem essa terceira concepção, que é a reencarnação espírita brasileira, que é a mais comum, é aquela que a maioria das pessoas aqui acaba se deparando. É a versão de Allan Kardec. Ela diz que a alma humana progride moralmente através de vidas sucessivas, sempre em corpos humanos, até atingir a perfeição e não precisar mais reencarnar. Por que isso é tão importante? Porque quando um cristão brasileiro diz "eu não acredito em reencarnação", geralmente ele está respondendo principalmente ao kardecismo. E quando examina a Bíblia, precisa entender que nenhuma dessas três versões está lá. Cada uma por razões diferentes. E a Bíblia ensina vai na direção contrária das três. Então vamos lá. O texto mais direto sobre o tema é Hebreus capítulo 9, verso 27, onde nós lemos que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então é isso, é uma morte, é um juízo. Não 2 vidas, não 50, uma só. E aí vem aquela pergunta honesta que nós precisamos nos fazer. Isso é crueldade de Deus ou é seriedade? Pensa comigo.
você soubesse que tem 1000 vidas para acertar as contas, o que aconteceria com esta vida? Com as escolhas que você faz hoje? Com a urgência do amor, do perdão, da fé? A doutrina das múltiplas vidas, por mais reconfortante que pareça, retira o peso da vida presente. Ela diz mais ou menos assim: não se preocupe tanto, você volta. Mas a Bíblia diz o oposto. Esta vida importa com seriedade absoluta. Não porque Deus é impaciente, mas porque ele criou esta vida com um propósito. E é porque existe graça disponível agora nesta vida para qualquer pessoa. Veja o versículo seguinte, Hebreus 9, 28. Ali temos uma virada, né? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá, segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo também morreu uma vez só. E essa morte foi suficiente. Não precisa de ciclos, não precisa de repetição. A obra foi completa. Veja, a reencarnação, ela parte de um diagnóstico muito específico sobre o ser humano. Qual que é o problema? O problema é a falta de evolução moral. Então você precisa de mais tempo, você precisa de mais vidas, você precisa de mais experiências para poder crescer espiritualmente. Mas a Bíblia parte de um diagnóstico completamente diferente disso. O problema do ser humano na Bíblia não é falta de tempo, é separação de Deus, que tem a ver com o pecado. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Então, olha só, se o problema é falta de tempo, qual é a solução? A solução é mais vidas. Mas se o problema é separação de Deus, uma separação que se dá por causa do pecado, a solução não é tempo, a solução é perdão, é reconciliação, é um salvador. Então vejam, aqui está uma diferença fundamental entre essas duas visões de mundo, entre essas duas compreensões. Na reencarnação, você se salva. Com o tempo, com esforço, com evolução. No Evangelho é diferente. No Evangelho você é salvo por graça, através da fé, pela obra de Cristo. E eu não estou dizendo que quem acredita em reencarnação é uma pessoa má. Não se trata disso aqui. O que eu estou dizendo é que as duas doutrinas descrevem problemas diferentes e oferecem soluções diferentes. Soluções que são incompatíveis. E eu acredito que vale sim a pena saber, entender qual das duas é verdadeira. E aí é que nós chegamos ao centro da questão. Então nós estamos no ponto que mais me importa que você leve desse vídeo. Que a Bíblia ensina sobre vida após a morte não é reencarnação, é ressurreição. E ressurreição não é voltar em outro corpo. Ressurreição é você mesmo, você com a sua história, você com o seu nome, com as suas relações, mas transformado, redimido, glorificado. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. A imagem aqui é de uma semente que vira árvore. A semente não desaparece, ela se transforma. A continuidade é real, mas a forma, sim, é radicalmente nova. Na reencarnação, no fundo, você é apagado. Você volta sem memória, em outro corpo, como outra pessoa. O você de agora não persiste. Só uma centelha genérica de alma é que continua. Mas na ressurreição bíblica, Deus não descarta você. Ele redime você. Suas lágrimas não são desperdiçadas. Suas histórias não são apagadas. Seus relacionamentos não são esquecidos. Deus não faz um reset. Ele faz nova criação. Eis que faço novas todas as coisas. Novas, não substituídas. Transformadas, não descartadas. E o fundamento de tudo isso está em 1 Coríntios 15, verso 20. Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Primícias, o primeiro fruto da colheita. Cristo ressuscitou, e aqueles que são dele ressuscitarão também, não por mérito próprio, mas pela vitória dele. Agora, se você chegou até aqui e está com alguma objeção na tua cabeça,
eu quero ouvir ela. E eu quero aqui antecipar uma que talvez seja a mais comum. Então essa eu vou responder antes de você perguntar. A primeira objeção, geralmente, é a seguinte: e o que Jesus disse sobre João Batista ser Elias? Em Mateus, capítulo 11, verso 14, Jesus fala de João Batista. E ali então tá: e se quiseres aceitar, ele é o Elias que estava para vir, né? João seria o Elias que está para vir. À primeira vista, de repente, daria para interpretar que Jesus estivesse aqui falando de reencarnação. Batista seria Elias reencarnado. Mas o próprio João Batista vai negar isso. Ele responde essa pergunta de forma muito direta. Em João 1:21, quando perguntam para ele: você é Elias? Ele responde: não sou. Então, a gente vai trazer aqui a pergunta, né? Quem está errado? Jesus ou João? Na verdade, nenhum dos dois. Por quê? Porque o que Jesus diz é que João veio no espírito e no poder de Elias. Lucas 1:17 explica isso de forma muito clara, muito direta. Aqui o que nós temos não é reencarnação, mas é Jesus fazendo uma referência ao ministério profético de Elias, não a identidade da alma. João Batista era João Batista, não um Elias reencarnado, mas é que o seu ministério correspondia ao papel que Elias havia cumprido lá atrás. A segunda objeção muito comum é referente a 1 Pedro 3,19, porque ali fala dos espíritos em prisão. Isso não sugere vidas anteriores. O que nós temos ali em 1 Pedro 3? Esse versículo aparece muito em debates sobre o tema e é genuinamente complexo, porque ali Cristo foi também pregar aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes nos dias de Noé. Versículo difícil. Os comentaristas reformados, protestantes, eles divergem muito sobre o que exatamente significa pregar os espíritos em prisão. É uma pregação de proclamação de vitória após a ressurreição, que é algo relacionado ao período entre a morte e a ressurreição de Cristo, ou, quem sabe, alguma outra interpretação ainda. Mas veja, o que os comentaristas não divergem é sobre o que o versículo não diz. Ele não diz que essas pessoas voltaram para viver novamente. Não há nenhuma indicação de segunda chance através da reencarnação aqui. Os espíritos em prisão, estão em prisão, não em um ciclo de retorno. Claro, a passagem ela é misteriosa em alguns detalhes, mas ela não está aqui criando nenhuma base para a doutrina da reencarnação e Hebreus 9:27 continua de pé. E tem ainda mais um tema aqui que é muito importante e eu gostaria de trazer ele, gostaria de falar sobre o que está muitas vezes por baixo de toda essa questão que envolve esperança, que envolve vida após a morte, envolve a finitude humana. A razão pela qual a reencarnação atrai tanta gente não é teológica, é emocional. Eu estou falando do luto. Imagina você, alguém que perdeu uma mãe, que perdeu um pai, que perdeu um ente querido, uma pessoa boa, uma pessoa que era amorosa, uma mãe que amava os filhos, viveu com integridade, mas ela nunca se declarou cristã. Ela nunca fez aquela oração de entrega, nunca foi batizada na tradição da igreja evangélica. Então, aquele filho, aquela pessoa que perdeu esse ente querido, escuta dois tipos de resposta. Então tem a primeira: sua mãe provavelmente vai voltar em outra vida, vai continuar evoluindo, vai ter mais chances. É reconfortante, gentil, sem aquela urgência de uma resposta definitiva. E aí, a segunda resposta, a cristã, muitas vezes soa assim: ela não aceitou Jesus, então a frase fica no ar com aquele peso que a pessoa não consegue carregar. Eu entendo porque a primeira resposta parece mais generosa, mas aqui está algo que eu preciso dizer com cuidado, mas também com honestidade. O evangelho não é menos generoso do que a reencarnação, o evangelho só é mais radical. A reencarnação diz: você vai se salvar com o tempo. O evangelho diz: Cristo já pagou. A questão é se a pessoa confiou nessa obra. E isso é algo que só Deus conhece. Só Ele sabe com completude sobre o coração de cada pessoa. Então, o que o cristão pode dizer com honestidade a respeito de quem partiu desta vida sem ter feito uma declaração de fé explícita? Pode dizer: eu não sei. Só Deus sabe o que estava no coração da pessoa.
E o Deus da Bíblia é um Deus que não despreza o coração contrito, mesmo que essa pessoa nunca tenha encontrado as palavras certas. E o que eu posso dizer com certeza é o seguinte: a esperança cristã para quem ficou não é ela vai voltar em outro corpo. Essa esperança é frágil, porque você nunca vai ter a certeza de que a encontrou. Qual é a esperança cristã para quem ficou? A esperança cristã é a seguinte: o mesmo Cristo que ressuscitou tem poder sobre a morte. E um dia, na ressurreição final, todas as coisas serão feitas novas. Isso não é consolação barata. É a fundação mais sólida que existe. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Nem haverá mais luto, nem choro, nem dor. Apocalipse, capítulo 21, o verso 4. Isso, meus irmãos, não é apagar o passado, é redimir o passado. Então, o que nós vimos aqui nesse vídeo hoje? Primeiro, a Bíblia ensina uma vida, uma morte, um juízo. Hebreus, capítulo 9, verso 27. A seriedade da vida presente. Isso não é crueldade, é chamado. Segundo, nós falamos do problema. O problema humano não é falta de tempo para evoluir. O problema humano é separação de Deus por causa do pecado. A solução, então, não é ganhar mais oportunidades, mais vidas. A solução é o Salvador. E em terceiro, nós vimos que a esperança cristã não é reencarnação. É ressurreição. Deus não descarta você. Ele redime você. Essas três verdades, elas não são resposta para uma discussão teológica abstrata que fica aí no mundo das ideias. Não. Resposta para a vida real, para o luto, para a culpa, para a pergunta que você faz quando você está lá sozinho no teu quarto, no escuro, com a cabeça no travesseiro. Antes de sair, só mais uma coisinha. Tem alguém na sua vida, um familiar, um amigo próximo, que anda misturando essas coisas, mistura de espiritismo, cristianismo, não entende bem o que é uma coisa e o que é outra? E não é por má fé. As pessoas às vezes estão buscando algum lugar onde se apegar a alguma coisa que possa dar esperança para ela. E ninguém talvez nunca explicou para essa pessoa a diferença e fez isso com cuidado, com atenção, com amor, com paciência. Encaminhe esse vídeo para essa pessoa, não como crítica, mas como um presente. O link está aqui, é só compartilhar. Se você quiser continuar a conversa, no próximo vídeo nós queremos responder a uma outra pergunta muito importante que também muitas pessoas se fazem. Deus tem um plano especial para sua vida? Isso está na Bíblia? A resposta vai te surpreender. Deus abençoe vocês, seja você uma bênção.